Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, Hospital do Rim. Hoje nós temos a honra de contar com o Dr. Raulson Teixeira. Ele é infectologista pela Universidade de São Paulo, é diretor da divisão médica do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, é graduado na PUC de Campinas, fez residência médica em infectologia aqui na USP. Nós convivemos durante esses últimos 2 anos e meio no Comitê de Contingência da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado, lidando com o Covid. Foi um prazer conhecê-lo, nós não tivemos contato antes. É um prazer imenso conhecer e ver a serenidade com que você conduz as questões de infectologia que nós tivemos a oportunidade de discutir. Eu meio como estranho lá, como nefrologista, aprendendo com vocês. Muito obrigado pela sua presença. E o Raulson, ele que é uma pessoa que está mais responsável pelo acompanhamento dos pacientes com monkeypox no Emílio Ribas, ele vai falar sobre a situação atual e prevenção. Muito obrigado, Raulson. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Medina, né? Como Medina falou, conheci pessoalmente, já sabia que ele era famoso, mas o conheci pessoalmente lá no comitê, né? E eu queria te parabenizar por virar o coordenador do comitê, um tema super difícil, né? Por uma longa jornada que você ficou lá sendo o coordenador. Então, eu também tenho que te agradecer todo aquele período lá, que a gente fez um trabalho que foi muito interessante lá. Podemos ter feito vários acertos, alguns erros, mas era o que a gente tinha naquele momento. Eu realmente agradeço bastante a convivência, que não foi fácil, tudo aquilo que a gente fez. Eu agradeço. Tirar a máscara? Posso tirar? Eu falo meio baixo, então é mais fácil. Okay. Vou falar um pouquinho de monkeypox, então, não estando descansados da Covid, vem uma nova alerta de que casos de monkeypox começaram a aparecer na Europa, tá? E aí, cá estamos nós hoje falando, vou mostrar para vocês um pouco as curvas das preocupações e vou tentar focar um pouco mais no final em relação aos casos, para que todos vocês fiquem alertas, porque a doença está um pouco diferente do que a gente imagina, tá? Primeiro, só em relação à definição, tá? Existia a doença monkeypox, aí existia uma tradução para o português de varíola do macaco, tá? Ela ainda existe, mas tem uma recomendação do Ministério num documento para tentar poupar aí os macacos. A gente daqui a pouco eu falo de onde veio esse nome. E eles recomendaram continuar usando monkeypox, também acho que é ruim, mas é o que ficou, tá? Para evitar aí o estigma dos macacos. Na febre amarela a gente teve a morte de muitos macacos e muitos bugios, principalmente aqui da Mata Atlântica, porque se achava que eram os macacos que estavam transmitindo a febre amarela. Então, o Brasil adotou ali, neste momento, o monkeypox como o nome da doença. Tá? Então, ela é causada pelo monkeypox vírus, né? É um vírus de DNA, diferente da Covid, ele tende a mutar menos, esperemos, né? É da família Poxviridae, e aí o gênero Orthopoxvirus, ele é interessante porque ele tem todos esses vírus que às vezes a gente já passou, o olho já ouviu falar alguma vez, nem que não tenha estudado muito, mas o mais famoso de todos é a varíola, tá? Mas tem o monkeypox ali, tem a vacina, que é da onde sai hoje a vacina da varíola, já explico por quê, dos outros, tá? E tem até um ortopoxvírus que foi diagnosticado, foi encontrado no Rio e foi batizado de vírus Cantagalo, tá? E o que acontece com eles, tá? Eles em si têm uma reatividade de proteção cruzada, tá? E depois que a gente parou de fazer a vacinação da varíola em 1980, tá? Esses outros ortopoxvírus começaram a emergir e aparecer com casos mais frequentes do que antes, porque antes quase todo mundo, né, era vacinado para varíola, e existia então essa proteção cruzada de quem tomava a vacina da varíola com esses outros vírus. Da onde surge então o monkeypox? Eles surgem de macacos que foram levados para pesquisa lá da África para a Dinamarca, e aí os macacos desenvolvem a doença lá,
e aí que é chamado de monkeypox. Existem outros surtos em animais de pesquisa, relatados nos Estados Unidos ou na Holanda, e só em 1970 é que foram descritos os primeiros casos em humanos, né, em alguns países, em comunidades bem isoladas da África, como, por exemplo, a República Democrática do Congo. Tá? E aqui, nos próximos slides, a gente vai ver a evolução de casos clínicos mesmo lá em alguns países da África. A gente tem ali, como a República Democrática do Congo, lá na década de 70, o maior número de casos, mas já começa a aparecer na Nigéria e em outros países. Depois vocês vão vendo que vai aumentando, né, mais lá, mas ainda não são grande número de casos, mas tem esse aumento, tá? Na década de 2000 existe um surto nos Estados Unidos relacionado ao Prairie Dog, que é um animal doméstico lá, que se contaminou de um animal que foi levado, não um Prairie Dog, mas um animal que foi levado por um zoológico da República Democrática do Congo lá para os Estados Unidos, e acabou contaminando os Prairie Dogs, e dali houve um surto em humanos de 47 casos, tá? Inclusive alguns profissionais da saúde, poucos, mas aconteceu. E aí nós temos aí depois, aí em 2010 a 2019, já a República Democrática do Congo com 18.788 casos, a Nigéria começa a ter um pouco mais, mas muito menos do que a República Democrática do Congo. E o que é interessante, o que se viu, tá? Que o vírus se dividiu em dois clados genéticos, um chamado da bacia do Congo, esse aqui com uma letalidade mais alta, chegando até 10%, né, relacionado às complicações mesmo, somente em crianças, em deprimidos que não fazem tratamento, algumas gestantes, e um outro clado, tá, relacionado aqui à Nigéria, que aí tem uma letalidade de 1 a 3%. A maioria dos casos são de jovens nessa corte, com menos de 40 anos, e foram, provavelmente, aqueles que não foram vacinados. Acho que não que a cobertura vacinal seja intensa, mas mais identificada em jovens. E aí nós vamos para a transmissão, tá? Então, primeiro, o vírus pode ser transmitido de animal para pessoa ou de pessoa para pessoa, tá? Através de contatos próximos. Então, pode ser através das lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias ou materiais contaminados, tá? O vírus penetra no corpo, ele tem essa possibilidade através das lesões de pele, trato respiratório, membranas e mucosas, tá? Pode ocorrer a transmissão vertical via placentária, e as cores parecem que quanto mais cedo a gestação é maior risco de ter complicações ou óbito fetal, tá? E o que atualmente fica se falando pelo que está a situação atual é se existe uma transmissão sexual, tá? Isso a princípio não ficou definido, não é definido como uma transmissão sexual, mas que o contato próximo ali envolvido, né, o contato direto envolvido, auxiliado pelas práticas sexuais, ajude na transmissão, tá? Então ele não é uma IST por definição até o momento, apesar de alguns estudos até mais recentes terem encontrado vírus em sêmen, saliva e tudo isso. Então ele faz uma viremia mesmo. Então aqui de novo mostrando que os roedores são o hospedeiro definitivo, mas ele pode contaminar, os primatas não humanos são uma fonte importante aí de replicação do vírus, tem uma facilidade do vírus de entrar nisso, e que pode, em algum momento do contato do homem com esses animais, fazer a transmissão, ou pode ser de homem a homem ou via congênita. E o que acontece, então? Lá no Reino Unido, em 6 de maio, foi feito o diagnóstico de um primeiro caso de monkeypox, tá? Este caso foi relacionado a um paciente que fez uma viagem à Nigéria, tá? Até aí vocês viram naquele mapa histórico das infecções que casos esporádicos pelo mundo aconteciam, né? Porém, em 14 de maio, houve mais 2 casos e não havia vínculo epidemiológico com viagem. E aí houve um alerta do OMS para dizer o que estava acontecendo, né, para todos ficarem em alerta. Desde então,
outros casos foram acontecendo. Então, vocês veem que de 6 de maio até hoje, tá? Eu sempre, o Dr. Esper, que é a Infec também, quando dava aula de Covid, ele falava assim, hoje estou dando aula no dia X. Então, hoje é 16, né? 16 de julho, estamos falando disso aqui. Olha o que acontece. Desculpa, hoje é 19, né? Eu peguei os dados até de 18. Nós temos já 13 mil casos. Esse é um site que faz uma conta daqueles, como se fosse meio que da Covid, que vai acumulando o número de casos. Tem, às vezes, uma pequena diferença em relação às notificações que são chegadas, mas só para a gente dar uma olhada. Hoje já tem, até ontem, 13.108 casos, tá, confirmados de monkeypox, espalhados em 78 países, tá? Mais fortes ali na Europa, com 9.900 casos. E olha aí nessa curva linear, né, a curva de crescimento, onde eu parto de 0 casos ou de 1, aqui lá para 6 de maio, e chego hoje já a mais de 12 mil casos. Então, um crescimento muito rápido e uma expansão para outros países muito rápidas. Para uma doença de contato, que é diferente da Covid, que é respiratória, eu te digo que assustou um pouco essa subida, essa transmissão tão rápida, né? E aqui os países vão mudando. Então, eu tinha dado aula no Congresso Paulista mês passado, no final do mês, e aqui os Estados Unidos estava o Reino Unido estava na frente. Esse aqui eu coloquei aqui os 15 maiores países com número de casos. E aí nós temos agora que a Espanha, né, já tem aí o maior número de casos. E olha só, por exemplo, a Alemanha, só ontem tinha feito diagnóstico de 65 casos, então realmente parece. A Alemanha está com alertas lá para a população que faz PrEP, mandando SMS, mandando WhatsApp e convocando algumas pessoas para vacinar. E o Brasil, que nem aparecia lá no começo, hoje já está na 10ª posição, com 310 casos confirmados aí, sendo que o primeiro caso que foi a gente lá, foi do dia 6 de junho, mas a notificação, acho que internacional, foi dia 15, tá? Então, essa aqui, a gente vê também, ó, com muito pouco tempo, uma grande quantidade de casos já aparecendo. Esses aqui são os 6 países que acumulam o maior número de casos. Então, nós temos que a Espanha passou aqui, tá? Depois a Alemanha, e tem Estados Unidos. Então, vocês veem curva de crescimento, tá? No Brasil, existia uma sala de situação, tá? Que ontem eu procurei o último informe e, para minha surpresa, essa daqui é a última nota. Não sei se foi por causa da eleição, mas também vi a matéria que a sala de situação nacional foi desmobilizada, não existe mais, tá? Mas o Brasil estava fazendo boletins e agora parou. Eu achei muito estranho, porque assim, o número de casos está crescendo e precisa se discutir vacinas, drogas antivirais, que também não temos. Ou seja, parece que vai virar uma Covid de novo. A gente tem informações, mas não tem disponibilidade nem de profilaxia, nem de tratamento específico aqui no país. O período de incubação vai de 5 a 21 dias, a média está sendo de 6 a 13 dias, tá? Mas por isso que toda pessoa que teve um contato próximo de outro, que tem um risco de estar com monkeypox, deve ficar aí em observação em até 21 dias, tá? A princípio, nesse período de incubação, a doença não é contagiosa, tá? Nós temos, então, aqui, da incubação até o aparecimento dos primeiros sinais e febre, né? Costuma ser o mais comum deles. Nós temos até 21 dias, naquela média de 6 a 13, faz a invasão e eu tenho 2 viremias aqui. Eu tenho a primeira viremia com febre e depois de uns 5 dias, mais ou menos, é que vem as lesões. Então, um paciente com risco que tenha febre, ele tem que que procura um serviço de saúde, ele tem que ser avisado, ele deve ficar de olho, porque nos próximos 5 dias pode ser que apareçam as lesões aqui. E as lesões é mais ou menos a mesma coisa da varicela, tá? Que vai desde da pápula até a pústula, a vesícula, até a formação da crosta, tá? Só que as
as vesículas são maiores e as lesões ulceradas aqui, as úlceras também são maiores, né? Eu vou mostrar umas fotos para vocês, elas são bem maiores em relação do que varicela no imunocompetente. Sei que tem umas varicelas ou uns herpes imunodeprimidos que são mais agressivos, mas em relação aos imunocompetentes, ela é um pouco maior essa lesão. E qual hoje é a definição de caso suspeito? Então, a definição de caso suspeito mudou, tá? Já mudou 2 vezes. Primeiro, ela necessitava de ter uma viagem, tá? De ter as lesões e de ter linfonodomegalia. Então, essa era a febre e linfonodomegalia. Então, no começo, ficou muito forte para a gente que a diferenciação entre as doenças aí papillovesiculares, tá? Era que o monkeypox dava muito linfonodomegalia, tá? Adenomegalias, linfonodomegalias, e a varicela, ou o zoster disseminado, ou um herpes disseminado não dá, tá? Porém, a gente vai ver depois que isso caiu por água abaixo, porque a gente está vendo monkeypox com lesão única e sem adenomegalia, tá? E o que mudou agora também, além do vínculo epidemiológico, da história de viagem, tudo isso, atualmente é ter lesões, tá? E ter contato íntimo com uma pessoa desconhecida, parceiro desconhecido, e sabendo que o Brasil já é uma área de transmissão do vírus, então não precisa mais necessariamente ter visitado os países com casos confirmados, porque o Brasil já faz parte dessa lista. Como é que se coleta a amostra, tá? A amostra hoje, ela é recomendada de 2 formas, né? Conversando com o Lutz, tudo isso, tá? Lá no manual é feito através do swab, tá? Então, você pega um tubo faco, pega um swabzinho, você dá uma escarificada, um pouco rompe a vesícula com um bisturi ou com uma agulha, tá? E aí você passa o swab na lesão, e eles pedem que quanto mais material, melhor. Eles falam para tentar mandar uns 4 swabs, e diferente das outras doenças, aqui na crosta também tem muito vírus. Então, se o paciente tiver, geralmente ele tem pleomorfismo, e pleomorfismo é arrastado, ou seja, ele vai ter várias formas de lesões ao mesmo tempo, tá? Você pode também retirar as crostas e mandar. Eles colocam no manual, isso está replicado em todos os lugares, desde o Ministério até o da Prefeitura, 4 de cada, mas aí a pergunta fica, se o paciente não tiver, porque os pacientes estão com poucas lesões, então assim, você coleta o que você conseguir, tá bom? Isso eu depois conversei com o Lutz, né, eles mantiveram assim, para tentar recuperar se os primeiros testes foram negativos, mas se não tiver outros sítios, você manda o que você conseguir. Tá? Por enquanto está sendo desse jeito, tá? Swab nasal, oral, depois o Celso pode comentar um pouco mais. Ainda não se tem essa possibilidade de realizar, e nem no sangue também. Tá? Lembrar do diagnóstico diferencial, tá? Assim como quando chegou a Covid, todo caso febril, dengue, etc., virou Covid, e nós tivemos problemas com isso. Hoje a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, nem toda lesão aí papillovesicular vai ser monkeypox. Lembrar que nós temos aí uma grande quantidade de diferenciação. E depois, uma das mais difíceis que eu vou mostrar para vocês, que a gente está tendo muita lesão anogenital, está sendo, acho que, diferenciar em relação, talvez, à sífilis primária, mas eu mostro para vocês. Aqui é um quadro severo que tem tudo, né? Tem até coisas até como reação alérgica, mas é só para lembrar que nem tudo atualmente ainda é monkeypox, tá? Espero que não seja. Do tratamento em si, então, tem 2 antivirais aprovados aí, né? O Brancydofovir e o Tacovirimat. Ambos foram aprovados, mas não tem um estudo de fase 3, porque não se tinha aí casos, né, de monkeypox em humanos até então. Existe também a possibilidade do Cidofovir, que na verdade o Brancydofovir é um Cidofovir melhorado, tá? Cidofovir, eu te digo que há muito tempo que eu não uso, a gente usava para tratar CMV, mas saiu das prateleiras há muito tempo. Não sei se vocês têm aqui, lá no Emília a gente não tem mais, tá? Mas não é uma droga muito boa, mas no Brasil ainda existia, tá? Mas
atualmente é difícil encontrar um serviço que ainda tenha cidofovir. Nós temos no IR, antes de eu passar para a parte de vacinas e de casos, né? Que eu acho que é interessante a gente vai discutir os casos. A gente atualmente é o maior centro do Brasil em relação ao diagnóstico dos casos, né? Esse aqui é um balanço até a semana 27, que vai até 9 de julho, nós tivemos atendimento de 109 casos suspeitos, com 95 confirmados. O primeiro caso chegou dia 6 de junho, então de 6 de junho até 9 de julho, nós estamos atualmente com 95 casos confirmados. É bastante coisa, eu acho, né? 100% dessa corte é masculina, tá? A grande maioria desse daqui, melhor, quase a totalidade, são homens que fazem sexo com homens, né? E daqui aí entra todas as definições de relação, tá? E 75% no começo tinha relacionado à viagem, somente à Europa, mas atualmente já 75% não tem nenhuma viagem relatada, nem dentro ou fora do país. Como é que está distribuída a faixa etária desses casos, tá? Nós temos aqui mais a população jovem, né, com 30% de 20 a 29 anos e quase 60% de 30 a 39 anos, tá? E aí dos sintomas prevalentes lá de que foram relatados, nós temos febre e nós temos adenomegalia. Então a gente tem quase 50% da adenomegalia e 40% febre. Ou seja, tem uma parte grande aqui que não relata nenhum outro sinal, sintoma associado, tá? Coisas que lá atrás, nas primeiras definições, a gente achava que deveria vir concomitante. Mas quando as doenças vão aparecendo de uma maneira mais intensa, a gente vê que nem tudo isso. A gente teve lá no surto de febre amarela, em 16, 17, um caso de febre amarela sem febre. Então, as doenças infecciosas têm esse espectro e é isso que é interessante delas, tá? Em relação um pouco à profilaxia, tá? Existe, então, uma vacina para monkeypox, que foi licenciada em 2019, mas que foi muito pouco explorada, tá? As vacinas para varíola, a princípio, se acha que dão até 85 de proteção, por uma proteção cruzada em relação à família do vírus, tá? Existe essa dúvida, tá? Quem foi vacinado há muito tempo para varíola, tá? A vacinação aqui em São Paulo parece que acabou em 79, mais ou menos. Talvez nessa sala aqui, quase todos nós já não estejamos mais vacinados para varíola, mas quem teve, assim, ainda a vacina gera proteção, né? Não sabemos, mas pode ser que sim, era uma vacina que induzia bastante a imunogenicidade, mas a gente vai descobrir mais agora, pondo a prova. Como falei para vocês, a gente tive um conhecido que teve aí um caso que o paciente teve contato com monkeypox, era vacinado para varíola e ele teve só febre, mas conseguiu transmitir a doença, tá? Bem, as vacinas hoje de varíola são muito controladas, tá? Por causa do risco de bioterrorismo, tá? Ela é feita com vírus vacina, tá? E como é que seria hoje, como é que é a lógica das discussões internacionais em relação à vacina? Primeiro, ela não é para todo mundo, tá? Então, assim, diferente da Covid, que a gente está tentando vacinar todo mundo com muito mais de uma dose, fazendo reforço toda hora para tentar bloquear ou reduzir o risco, a gravidade, essa daqui, atualmente, neste momento, não é para todo mundo, tá? Depende do grau de exposição e do risco envolvido. Então, por exemplo, profissionais de laboratório, né, que fazem ou pesquisa com ortopoxvírus, ou que mexem com diagnóstico, ou que fazem laboratório clínico, né, deveriam tomar, tá? Por exemplo, os nossos profissionais do laboratório lá, nós, depois uma discussão, nós não podemos, nesse momento, manipular secreção purulenta desses pacientes. A gente só internou 2, vou contar para vocês, mas questionamos o LUTS, como é que fica, se formar um abscesso, precisar funcionar.
como é que vai ser a manipulação disso aqui, tá? Pelo risco biológico de transmissão. Profissionais da saúde também não é para todo mundo, é só para quem está na linha de frente e para quem está em contato direto com os casos. Os contactantes de casos confirmados, tá? E a população de maior vulnerabilidade neste momento. E o que é interessante, assim como o mesmo raciocínio envolvido para algumas doenças, tá? Varicela é desse jeito, eu consigo fazer a profilaxia pós-exposição com vacina, tá? Então, se o indivíduo teve contato com uma pessoa com monkeypox, ela pode receber até em 14 dias uma vacina como pós-exposição. Mas o ideal é que se fala que até 4 dias para que se tenha aí realmente uma vacinação de bloqueio. Então, sarampo também se faz vacinação de bloqueio. Então, algumas vacinas servem como profilaxia também de pós-exposição, mas a grande ideia também é usar, claro, na pré-exposição, nesses grupos de maior risco, em quem está tendo hoje maior número de casos. Tá? Aqui são as principais vacinas disponíveis, tá? Elas foram classificadas por geração. As primeiras vacinas foram chamadas de primeira geração, tá? Todas elas são de vírus vivo inativado, tá? Tem só uma que não é, mas quem trabalha com essa área de vacinas e de ortopoxvírus acha que as vacinas, neste momento, que não são de vírus inativado, não são muito boas para proteção, mas as vacinas de primeira geração, atualmente, elas não devem ser consideradas para uso, tá? Elas são muito reatogênicas. Depois se partem para as vacinas de segunda geração, tá? Tem um que é esse daqui licenciado nos Estados Unidos também. Ela tem um pouco de replicação, então ela deve ser usada só em pessoas rígidas, então não usar imunossuprimidos, crianças e grávidas. Tem uma vacina de terceira geração, desenvolvida pelo Japão, que tem baixa reatogenicidade, tá? E tem a queridinha de todas, que vocês forem ler os papers e os países estão tentando comprar, é essa vacina aqui chamada MVABN, que é uma de terceira geração, mas ela é extremamente atenuada, tá? E ela não replica em células humanas, tá? Ela tem 3 nomes aí no mercado, tá? E todo mundo está correndo atrás dela. O problema é que a empresa que desenvolveu e que tem a tecnologia tem uma capacidade muito pequena atual de produção de vacina. Então, sim, há muito pouca vacina, estoque de vacina no mundo. Pelo que eu li, só tinham 30 milhões de doses estratégicas espalhadas no mundo todo, pensando mais em bioterrorismo, e a gente tem aí algumas empresas que desenvolveram, mas que não era o forte de produção, porque não era algo que estava se pensando para o uso aí mundial, nem para tentar bloquear um surto aí de monkeypox. E essas daqui, elas são vacinas de varíola, mas que foram também aprovadas para o uso de monkeypox, tá? Então, em animais, elas serviram para proteção. Na prática, a gente vai ter que ver agora, tá? Não tem estudos fase 3 controlados aí para dizer o quanto, mas se acredita que ela é boa. Então, essa é que vocês mais vão ouvir falar. Somente a política de que foi dito, então, tem muito pouca vacina e só vai ser vendida para governos, né, se tiver. Então, essa outra dificuldade que vai ser a mesma coisa que aconteceu, acho que com a Covid, uma dificuldade de chegar. Mas, assim, a gente já parte de vacinas que já existem, né? A Covid a gente partiu de algo que nem existia. E aí, na cabeça de vocês, a gente guarda, né, padrões. Então, na residência, né, tinha o Dr. Ricardo Tapajós, que ele falava muito de padrão, que quando a gente está em formação, a gente tem que guardar o padrão das doenças, e quando a gente vai depois virando especialista e vai ficando mais experiente, para não falar mais, mais velho, a gente vai daí adquirindo a capacidade de ver as diferenças das doenças e fazer os diagnósticos. Então, a maioria de nós, ou melhor, todo mundo, né, inclusive eu que sou infectologista, quando
estudei varíola, mas estudei, né, tinha que estudar porque não existia mais, mas assim, o que eu gravei como padrão era isso aqui. E o monkeypox, quando você fala, é um vírus, né, varíola do macaco, é o vírus, não sei o que, o ortopoxvírus, e você via, começou a ver os artigos mais antigos, também era isso aqui. Então, esse é o padrão que a gente reconheceu, tá? Era o que a gente ficou, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo na prática, por sorte, né, na prática, está sendo muito mais brando as doenças. Aqui são outros casos isolados, não são do mesmo pacientes, mas só para mostrar para vocês como estão sendo poucos o número de lesões. Então, aquela foto inicial que eu mostrei para vocês, que a gente guardou como padrão, ou de varíola, ou de monkeypox, que estão nos artigos, hoje a gente tem que rever os conceitos atuais da monkeypox, tá? Então, são poucas lesões umbilicadas, esparsas, às vezes doem, mas não é essas daqui que não estão em região muito anogenital, não são tão doloridas. Às vezes o paciente relata um pouco de prurido, tá? Fizemos um fluxo de atendimento lá, que é um fluxo um pouquinho que foi crescendo, tá? Então, acho que agora todo lugar vai ter que ter seu fluxo, tá? De suspeita, o que fazer, a sala que vai colocar o paciente, tem que deixar uma sala livre, exclusiva para o paciente? Não, mas quando chegar um caso suspeito, tem que saber onde ele fica, né? Mas todo lugar já tem isso programado, né? Deixar o alerta se aquilo lá realmente não é uma varicela, um zoster disseminado, somente imunossuprimido, tá? A gente fez uma orientação de isolamento também para o paciente, porque isso aqui, o isolamento está sendo de 3 a 4 semanas, não diferente do zoster, onde quando todas as lesões ficam crostosas, a pessoa pode sair de isolamento, se ela for imunossuprimida. Aqui não. Aqui a crosta tem vírus, então tem que cair todas as crostas e formar pele sã, tá? Então fizemos isso vai de 3 a 4 semanas. Os casos estão sendo mais rápidos, então tem caso que de 2 a 3 semanas já fez isso, tá? Mas tem que deixar avisado que às vezes pode demorar 4 semanas. Você imagine, né, se todos alguém aqui, né, imaginar, pronto, tenho que parar 4 semanas da minha vida para ficar em isolamento. Então esse é o grande desafio atual em relação a essa doença, tá? Finalizando, então, acho que o alerta deve seguir, tá? Os profissionais da saúde, para a gente pensar agora em monkeypox. Nem tudo é monkeypox, mas a gente tem que começar a pensar, envolver os outros profissionais, como o Uri próprio, que eu falei para vocês, ou como todas as outras especialidades, tá? Hoje, tá? Ela está mais centrada numa população de maior vulnerabilidade, que é de homens que fazem sexo com homens. Porém, a gente tem que tomar cuidado com isso e não focar ou achar que vai ficar restrito a isso, né? O HIV já mostrou que não é desse jeito, e temos que trabalhar também uma maneira de comunicar para evitar estigma e preconceito de tudo que aconteceu e que houve em relação ao HIV, tá? Acho que Portugal, depois de quase 500 casos de monkeypox em homens, teve uma mulher agora, ou seja, está começando, tá? As lesões podem ser únicas, tá? Ou mais localizadas, diferentes daquele padrão que a gente grava quando a gente ouve falar no nome varíola ou dos vírus relacionados a essa família. Atualmente, mas não só isso, mas homens que fazem sexo com homens que tenham febre, que tenham tido aí exposições, né? Pode não ser Covid, agora a gente começou a cair os casos de Covid, mas assim, pode ser pródromo de monkeypox, a depender da história e do que houve, tá? Sensibilizar todos os serviços, inclusive IST. Ainda existe uma dificuldade no entendimento da doença do tempo de isolamento, tá? Para quem tá gerando uma angústia grande, tá? Como é que está o fluxo hoje? Hoje a gente colhe o material, mas quem dá o diagnóstico é a vigilância municipal, tá? E quem está fazendo o segmento assim mais de perto é a UBS mais próxima da casa do paciente, tá? Então está tendo essa integração das vigilâncias em notificar o paciente, tá? Tem muito paciente que tem médico próprio, mas existe também esse fluxo atualmente com o município, tá?
E a curto prazo, tá, não tem perspectiva aí de vacina. A gente fez, né, uma provocação, eu e Medina, atualmente somos do conselho aí da secretaria, que o Dr. Davi está como secretário, né? Fizemos aí uma provocação ao Butantan. Parece que eles conseguiram uma cepa de vacina, tá? Vamos ver como é que vai ser, para tentar acelerar uma vacina, para aumentar a quantidade de vacinas no mundo. E de tratamento também não vejo, todos os nossos casos foram benignos até agora, tá? Nenhum. Alguns tiveram, um teve que ser sondado por menos de 12 horas, porque teve uma dor muito intensa e fez um bexigoma, mas depois com a analgesia ele conseguiu passar a dor e conseguiu voltar a urinar, tá? Mas tratamentos diretos também não temos a curto prazo. Outras perguntas, como imunossuprimidos, essas coisas também ainda não temos resposta, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado, Nelson. Antes de passar a palavra para o Celso, eu queria que você fizesse um esclarecimento, assim, que você fala sempre PrEP, 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 eu sei o que é o PrEP, e eu queria ver, assim, que você explicasse para o pessoal o que é o PrEP, né? E qual que é a implicação do uso do PrEP no aumento da doença sexualmente transmissível. Desculpa, gente, é uma sopa de palavras que às vezes os infectos aí já estão mais acostumados, mas que a gente precisa explicar, né? Então, há algum tempo, né, além do tratamento do HIV mesmo normal, se desenvolveram outras duas formas biomédicas de prevenção do HIV, tá? Uma é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que já é bem mais antiga, que é você teve uma situação de risco e aí você usa antirretroviral por 28 dias, e mais recentemente, né, se começou a ter trabalhos que validaram a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual, tá? Que lá atrás, até para a gente ficou meio confuso, né, que nada mais é que você usar um esquema reduzido, né, mas é um esquema de antirretroviral, né, e direcionado para HIV, mas que usado aí ou continuadamente ou sob demanda, que também é uma outra novidade, reduzem muito a chance do indivíduo ter infecção pelo HIV, tá? Então, essas são as sopas de letra entre PEP e PrEP. Esses pacientes e as cortes internacionais, a grande maioria deles está em uso de PrEP. E aí o que acontece com o PrEP? Estamos discutindo aqui sem preconceito, sem envolver... Estamos discutindo de maneira muito tranquila. A PrEP foi uma coisa maravilhosa porque está ajudando muito a reduzir as taxas de novos casos de HIV, né? Mas tem se feito uma substituição, às vezes, da PrEP, e o conceito PrEP é manter todas as prevenções, mas tem algumas pessoas que não conseguem, e aí isso é individual, mas está aumentando então, o número de relação sexual sem preservativo. Com isso, você teve um aumento de algumas ISTs, né? Então, clamídia, sífilis, a gente vê que às vezes escapa um pouco, somente nessa população, que é uma população que tem que ficar fazendo, mais vulnerável, tem que ficar fazendo exame, né? E neste momento, infelizmente, esse foi o nicho, né, que esse vírus encontrou de maior transmissão. Então, uma população mais sexualmente ativa aí, tá? E que está fazendo a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual. Professor Celso, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, Celso. Imagina, é sempre uma oportunidade para aprendizado. Eu queria começar agradecendo o Halcyon e parabenizando pela apresentação, né? Eu acho que ele é muito didático, muito claro, então a gente tem certeza que todos aprendemos bastante. Eu acho que por trás disso tudo, pessoal, está uma demonstração de como o nível de alerta que a sociedade adquiriu nos últimos anos, especialmente depois do Covid, né? Vocês veem, a gente acabou, num intervalo de tempo muito curto, identificando o que estava acontecendo
uma doença nova, né? Essa informação passou rapidamente para o mundo inteiro e a gente começou a monitorizar, então, e rapidamente a gente consegue ter, então, orientação no sentido de cuidado, fazer diagnóstico, resgatar vacinas que já estavam até aprovadas, mas que não eram usadas, medicamentos, né? Então, acho que isso é uma coisa que mostra o nível de alerta. Às vezes eu acho até, pessoal, que é um pouco exagerado, como o que aconteceu, por exemplo, com essa questão da hepatite em crianças, né? Na minha forma de ver, foi uma coisa que eu acho que foi um pouco exagerada, respeitando todas as famílias que tiveram crianças doentes aí, claro. Mas, em todo caso, mostra que a gente está muito alerta, né? E eu queria... Bom, do ponto de vista diagnóstico, pessoal, como o Halcyon ressaltou, eu acho que a gente vai precisar agora dar uma olhadinha na padronização em outros tipos de material biológico, né? Quando a gente padroniza uma técnica, a gente está levando em conta aquilo que é mais frequente naquela hora, o conhecimento que a gente tem naquela hora. Então, você fazer, por exemplo, um PCR numa lesão cutânea é um tipo de situação. Se eu tiver que fazer exatamente o mesmo PCR na urina, na saliva, em secreção respiratória, pode ser diferente, porque você tem métodos de extração do DNA diferente, você tem substâncias inibidoras que são diferentes. Então, às vezes a gente recebe um pedido assim, faz esse teste que é padronizado por líquor, faz na urina. A questão não é só você, ao invés de pipetar o líquor, você pipetar a urina. Você tem uma série de detalhes técnicos por trás disso que podem fazer com que você tenha um resultado, eu não digo falsamente positivo, mas falsamente negativo pode acontecer. Então, depois dessa explicação que o Halcyon fez, eu acho que a gente vai ter que dar uma olhada agora, né? É muito difícil conseguir um controle positivo, por exemplo, de saliva. A gente tem a cultura do vírus no laboratório, então um recurso que a gente faz, às vezes, é batizar a amostra com o vírus da cultura, porque aí eu sei que aquela saliva tem o vírus. E aí eu tento fazer o teste nesse material fake, digamos assim, né? Mas é o mais próximo que a gente consegue chegar e depois poder falar, quando vocês clínicos, né, perguntam para a gente, olha, dá para fazer na saliva? Dá, eu já testei, eu sei que nessas condições dá para fazer, ou então eu adaptei o teste para fazer na saliva. Mas são coisas que a gente vai ter que fazer à medida que o conhecimento vai evoluindo, né? E não tem sido um problema, sabe? Eu acho que talvez a maior dificuldade nesse momento seria o grau de alerta, né? Vocês viram os casos que o Halcyon mostrou, o clínico tem que ser muito atento, né? Pegar muito a epidemiologia, a história da pessoa e fazer uma análise, uma avaliação clínica muito cuidadosa, né? Para poder achar lesões que às vezes são únicas, né? Eu me lembro desse caso 3 que ele mostrou, que era um caso da Maria Cláudia Stockler, né? Parecia sífilis. Tanto é que quando ela me telefonou, eu falei assim, olha, claro que pode ser monkeypox, mas pode ser sífilis. Vamos fazer um PCR para sífilis também, que deu negativo e o monkeypox deu positivo, mas tem que ter um grau de suspeita clínica bastante importante para a gente encaminhar nesse sentido, né? Então, acho que é muito importante essa apresentação no Halcyon para alertar a gente e criar condições, né? A Janine, várias colegas que são enfermeiras aqui do grupo, né? Poder criar uma infraestrutura para poder atender essas pessoas com segurança para os profissionais da saúde que vão entrar em contato com esses pacientes, né? Muito obrigado, viu, Halcyon? Mais uma grande apresentação. Então, agora o Heraldo Moura, depois, por último, o Dr. Lúcio. Heraldo é de Salvador. Ok. Bom dia, Medina, bom dia a todos, parabéns pela apresentação. O que eu acho que a gente precisa agora é divulgar para as pessoas, inclusive com o risco de contaminação de potenciais doadores. Como é uma doença que tem se espalhado bastante, isso foi evidenciado na apresentação, acho fundamental que a gente comece a divulgar isso para todas as centrais de transplante como dos critérios para exclusão de potenciais doadores e capacitação das equipes, das CIDOTs e das OPOS. Então, obrigado, Heraldo.
Obrigado, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora e didática. Eu teria duas perguntas. Assim, você falou que talvez haja uma potencial proteção de quem foi vacinado até 1979 ou 1980, talvez aqui na sala tenha 2 ou 3 pessoas que possam ter se beneficiado dessa vacinação. Maldade sua, vai. Aqui na sala, por isso que eu falei 2, eu me coloquei. Aqui na sala tem 2. 3. Então, minha primeira pergunta assim, eu tive uma sensação de déjà vu com seus primeiros slides, essas curvas que pareciam os primeiros meses de 2020. E talvez a gente vai ter essa pergunta nos consultórios, né? Estou protegido? Então, tem como a gente saber isso? Quer dizer, a vacinação da varíola antes de 1980 era disseminada pelo país, era uma vacinação obrigatória, e a gente pode garantir que realmente a cobertura vacinal era alta, ou tem alguma outra forma de saber que esses indivíduos nascidos antes de 79, 80, tenham sido vacinados? E a segunda pergunta também sobre vacina é que se o caminho for a vacina de segunda geração, vai ser uma preocupação pessoas vivendo com HIV ou apenas se tiver AIDS mesmo desenvolvida, considerando que é uma vacina que preocupa para quem tem uma depressão? Obrigado. As perguntas são difíceis, né? Celso está aí também. Primeiro, só Janine, eu tenho batido nessa tecla já desde o primeiro caso e do que eu estou lendo. Tá? Eu acho que a gente infelizmente está atrasado já em relação ao informe. Tá? Existe toda uma discussão do estigma, do não preconceito, mas assim, a gente precisa de alguma forma avisar as pessoas. Né? Eu falei que a Alemanha está avisando quem toma PrEP, está mandando WhatsApp. Né? Então, assim, precisa ficar mais de olho. Em relação à sua pergunta, ontem a gente estava discutindo, é interessante, como vocês estão no Hospital do Rim, lá fazendo um paralelo com o Instituto de Infectologia, as pessoas começam a fazer brainstorm, fazer perguntas, e o Celso está aqui também, ele pode ajudar. Então, a gente estava se reunindo para fazer um estudo aí grande, mais prospectivo, mas perguntaram, será que não dá para dosar, fazer sorologia de varíola ou de vacina, né, nas pessoas que tomaram para ver? Primeiro é que não tem nem teste, né, Celso? Depois, talvez, igual hepatite B, né, que às vezes o título cai, mas você tem a proteção, né? Claro que quem é alto risco deve ficar revacinando para hepatite B, mas existe toda uma discussão do imunocompetente, mas hoje a gente não tem isso. Também se levantou uma possibilidade que, se sair do controle mesmo, de colocar profissionais da saúde mais jovens que tomaram vacina para atender esses pacientes internados. Ao contrário do que aconteceu com a Covid, que os mais experientes saíram da linha de frente das enfermarias, né? Agora se levantou essa possibilidade. Será que não dá para colocar os mais velhos que foram vacinados, né, para cuidar dos pacientes? Mas, por sorte, a gente não internou quase ninguém. Tá? Mas são só pensamentos interessantes que vão se levantando. E aí, a princípio, a vacina de segunda geração lá, ele não discrimina igual febre amarela, mais que CD4, menos que CD4 para fazer. A princípio, ele coloca uma contraindicação. Mas eu acho que se só tiver essa, a gente vai ter que partir para essa discussão de parecido com febre amarela. Parece que não é uma vacina tão replicante assim, tá? Mas o número de vivendo com HIV ainda está sendo baixo, está sendo mais a população sem HIV. Deixa eu fazer uma pergunta em relação ao bioterrorismo. Existe uma preocupação muito grande com a vacina da varíola. O laboratório que produz a vacina da varíola, ele tem que atenuar o vírus, e por isso ele precisa ter o vírus vivo. Eu imagino que em 1980 ainda não era fabricado aqui no Butantã, devia ser importado as vacinas, não tenho certeza disso, eu estou imaginando. Então isso é uma preocupação grande, né? Porque quem vai produzir a vacina inativada, ela precisa ter o vírus ativo, e aí o bioterrorismo está em função da presença do vírus ativo disponível no laboratório, que pode de alguma forma escapar do laboratório ou ser utilizado por uma outra forma. Como que a sociedade está vendo isso? Então,
só tem vírus nos Estados Unidos e na Rússia, né? Só tem, e existe um comitê internacional que todo experimento com vírus da varíola, aí, a vacina tem que ser aprovada e tem que ser feito com titulações mínimas. Eu achei que a gente ficou para trás nessa discussão, né? Ficou aí na discussão de que a Rússia ia eliminar os vírus, mas nunca eliminou, assim como os Estados Unidos, então tem lá as mudas. Eu acho que ficou discutindo tanto o bioterrorismo que os outros ortopoxvírus estão andando por aí. Agora, Celso, queria te perguntar também assim, uma dúvida. Você pode fazer cultura de célula atualmente com o monkeypox? Está autorizado a fazer no seu laboratório? Pode. Você tem que ter um laboratório que idealmente é um P3, né, com nível de segurança P3, né? E para responder essa pergunta, a gente teria que ter mesmo o vírus ativo, nem que você depois vá trabalhar com ele inativado, mas a resposta para isso seria, talvez não exatamente uma sorologia, eu acho que sorologia é uma possibilidade, mas como as pessoas que foram vacinadas hoje em dia têm pelo menos 42 anos, 43 anos, eu acho pouco provável que essas pessoas ainda tivessem anticorpos detectáveis. É possível que a gente tivesse uma resposta imune celular, né? E aí a gente teria que fazer um teste diferente do tipo IGRA, né, para poder detectar, mas isso é uma coisa que certamente vai demorar muitos meses para a gente fazer. Então, não é uma resposta que a gente vai ter no curto prazo, né? Eu imagino, né? Ainda que a gente fosse desenvolver métodos sorológicos ou de imunidade celular, não ia ser tão rápido. Então, acho que realmente eu concordo com o que vocês estão falando. A saída vai ser pela educação, pela orientação, que isso sim vai ser uma coisa que muito mais rápida, né? Do que a gente poder ter um teste diagnóstico para avaliar a imunidade das pessoas. Acho que isso vai demorar muito tempo. Bom, Rocha, queria agradecer muito a presença sua aqui. Foi uma honra para nós contar com você. Nós vamos continuar trabalhando junto na Secretaria da Saúde, essa nova Secretaria de Tecnologia que o governo do Estado acabou de montar. E amanhã nós vamos receber a visita do governador do Estado aqui, o Rodrigo Garcia, junto com os secretários. E eu convidando a todos para estar presente nessa visita dele, para receber ele aqui no hospital. É importante para a instituição, é importante para o trabalho que a instituição vem fazendo nos últimos 2 anos e meio, em relação ao Covid, e agora vamos também nos envolver no que for necessário. Espero que não seja da mesma dimensão do que nós enfrentamos nesses últimos 2 anos. Eu tenho quase certeza que não vai ser assim, mas a instituição vai estar disponível para isso. Eu queria anunciar, na próxima semana, a doutora Raquel Bregman, que é ex-residente, ex-pós-graduanda aqui da disciplina de nefrologia da Unifesp, está no Rio de Janeiro agora, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre a avaliação da função renal, que é uma situação um pouco mais restrita ao grupo de nefrologistas, ou como a forma como ela vai falar, todos os clínicos, todos os médicos, mas é uma mais conceitual assim, em relação à nossa atividade. Nós estamos trabalhando bastante, como o Sérgio falou, para manter as questões do cotidiano nosso atualizado, como essa sua apresentação hoje. Foi muito brilhante, muito obrigado. É sua palavra. Imagina, eu que agradeço de novo, medindo o convite, né? Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aí nesses últimos 2 anos e meio. Vamos lá, infectologia é assim, né? A gente está cansado, mas temos que nos preparar. Realmente vamos ficar. A mensagem final é o alerta, né? Para todo médico, não é só para o infecto, realmente agora coloprocto e uro tem que ficar em alerta como todos. E vamos ver como é que vai ser esse futuro e cobrar uma mensagem atual, né? Está precisando já a gente disparar isso para tentar segurar um pouco esses casos. Tá bom? Agradeço o convite. Obrigado.